Está começando o Beyondcast, o seu podcast de empreendedorismo e estratégias digitais. E hoje a gente vai conversar com um expert em proteção do seu dinheiro. Se você é empresário e não sabe o que isso significa, acompanha com a gente até o final, porque hoje nós estamos com o Dr. Ricardo Bulhões, ele que é expert em holding patrimonial. Você vai entender tudo sobre isso ao final. Esse nome, no começo, ele pode soar meio estranho, mas você vai entender como isso pode ajudar você a proteger o seu patrimônio nas situações mais inusitadas possível. E além disso, a gente também vai falar em 3 blocos. Primeiro sobre holding patrimonial, como proteger o seu patrimônio. O segundo bloco a gente vai falar sobre a advocacia de um modo geral, educação e qual é a visão que ele tem sobre esses novos tempos que envolve tecnologias digitais e como os novos advogados se comportam nesse novo ecossistema de negócios. E por fim, a gente vai falar também como é que ele consegue conciliar tanto trabalho com a família, com a vida, com o lifestyle. E aí vocês vão descobrir por que a gente vai tratar sobre isso, tem tudo a ver. Se vocês acessarem o Instagram dele, vocês vão entender exatamente por que a gente vai abordar isso também na última parte do nosso podcast. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. É um prazer, uma honra, viu, estar aqui na Blivion, participando desse episódio do podcast. E estou aqui para poder dirimir dúvidas e falar um pouquinho, né, sobre minha vida, educação, o direito e planejamento sucessório, patrimonial, holding, né, tudo isso vai vir no nosso bate-papo de hoje. Nós vamos tirar umas dúvidas interessantes, doutor Ricardo, porque Tranquilo. Eu confesso que eu sempre tive essas dúvidas. Então, quando você falou que vinha aqui conversar com a gente, para mim foi um alívio. Porque eu já ouvi falar muito sobre holding patrimonial. E eu acho que este é o assunto mais importante, porque, por exemplo, numa situação de insegurança patrimonial, com execuções fiscais, com execuções trabalhistas ou com dissoluções de sociedade, eu sempre tive dúvidas se holding de fato protege a gente do patrimônio mesmo disso. Mas assim, as pessoas podem estar perguntando o que é holding, né? O que é isso que protege o patrimônio das pessoas? Pronto. O tema holding vem dentro de uma ótica de planejamento patrimonial. E eu adoro esse tema porque no Brasil não é tradição do brasileiro pensar na morte, pensar na proteção de patrimônio. O brasileiro gasta tudo que tem. Se ganha um salário, gasta o salário. Se ganha 10 salários, gasta o salário. Então está na cultura da nossa sociedade. Já estava antes, está contemporaneamente, não pensar em proteção do seu patrimônio, proteção patrimonial. E a holding entra dentro dessa perspectiva. Eu gosto de falar de planejamento de patrimônio porque existem várias vertentes, vários mecanismos para proteger o patrimônio de alguém. Então eu vejo que tem pessoas que constituem uma empresa fora, uma offshore, constituem uma pessoa jurídica, vou falar um pouquinho sobre isso hoje, que é a holding, né, para poder guardar patrimônio. Então, holding é uma pessoa jurídica, uma Isso, empresa. Exatamente. Como se fosse uma empresa. O termo hold vem do verbo to hold, né, que é segurar. Né? No Brasil, hoje, parece que é novidade, mas é uma coisa muito antiga, já se aplicava há 30, 40, 50 anos atrás. Os americanos já entenderam a importância de se proteger patrimônio, de colocar patrimônio dentro de uma pessoa jurídica. E nos últimos tempos, nos últimos 3, 4, 5 anos, é o que eu vejo na minha atuação profissional, que isso tomou um fôlego muito maior. As pessoas vêm se preocupando mais, né? Pelo menos alguém já ouviu o termo holding, né? Não sabe o que é, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu confesso que tem pouco tempo que eu ouvi essa expressão, tem acho que pouco de 5 anos. E na verdade eu ouvi num contexto, eu ouvi holding porque a gente foi participar de um grupo empresarial. E essa questão de proteção do patrimônio, olha como é que ela surgiu. Para participar dessa formação de empresas, era importante que a gente protegesse o nosso patrimônio de eventuais execuções desta empresa que estava sendo formada. Sim. E aí, para se tornar sócio dessa empresa, a gente teve que constituir holding. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Como é que funciona isso? Então, na época, a gente teve que montar uma holding para participar de outra empresa. É isso mesmo? É assim que funciona? Pronto. Vamos falar primeiro, a holding é uma pessoa jurídica, né? Existem várias modalidades de holding, mas basicamente na holding você vai alocar patrimônio. Você vai colocar seu patrimônio, pessoa física, ou dos sócios, das pessoas que vão compor ali o quadro societário da holding, você vai colocar dentro dessa pessoa jurídica. Qual é a finalidade? Para que serve uma holding? A holding tem diversas finalidades. Então, tem pessoas que constituem holding para poder proteger patrimônio. Você tem certa garantia, segurança,
Tem doutrinadores que não gostam do termo, eu gosto, é blindagem patrimonial. Né? Você consegue chegar a um nível de proteção de patrimônio, mas a holding também tem outras finalidades, de planejamento sucessório. Eu já vi pessoas perderem patrimônio ou inventários. Eu atuo no inventário há mais de 10 anos, que o inventário está parado exatamente porque a família tem muito patrimônio, mas não tem dinheiro para pagar o imposto de transmissão causa-mortes. Então, porque se você tiver uma holding, fica mais fácil, você só faz a transferência de cotas, né? Exatamente. Na holding você foge do inventário. A holding quando bem constituída. Então a holding quando é elaborada, constituída da maneira certa, a pessoa consegue fazer um planejamento sucessório efetivo. Então na holding, por exemplo... Não, pera, então se eu entendi correto, então não é simplesmente você abrir uma empresa, uma holding? Não. Então se você tem jeito de fazer? Tem. Inclusive, Carlos, um dos maiores problemas contemporâneos de constituição de holding é porque quem está constituindo holding, criando holding, não tem o saber técnico necessário para poder criar uma holding. Então, eu dei uma palestra recentemente que eu disse que holding não pode ser trabalho de contador. Porque... Foi exatamente um contador que me apresentaram para fazer a nota. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa acha que não, o contador já está acostumado a criar empresa, então vai lá pegar no banco de dados um modelo de contrato social de holding, e aí ele não entende, por exemplo, de cláusula de indisponibilidade, empenhorabilidade, cláusula de não venda, cláusula para poder versar sobre direitos políticos, não entende nada sobre doação. O Código Civil possui mais de 2.000 artigos. A pessoa, para poder constituir uma holding, tem que ter um conhecimento técnico muito apurado de direito sucessório, direito contratual, direito empresarial, direito de família, direitos reais. Então, não pode ser feito e constituído por amadores. Então deve ser por isso que eu já vi alguns comentários, aliás, já vi algumas entrevistas de holdings que foram desconstituídas. Que primeiro, parece que começava assim a reportagem, dizendo que primeiro criaram uma holding para camuflar uma fraude. Isso. Fraude contra credores. E essa foi a primeira abordagem da reportagem. E a segunda abordagem é que foi tão mal feito que foi desconstituído. Então, assim, se não tiver um trabalho bem feito, é fácil desconstituir? Não é fácil desconstituir, mas na prática, com os meus 15 anos de atuação profissional, o que eu mais vejo são holdings sendo desconstituídas. Então, na cidade que nós estamos aqui no momento, eu já tive a oportunidade, a infelicidade, na verdade, de conhecer uma pessoa que perdeu completamente todo o seu patrimônio, acesso ao seu patrimônio, exatamente por uma holding mal feita. Qual é a situação em relação à holding? Na holding, além da blindagem patrimonial, planejamento sucessório, você tem outras finalidades que podem. Você pode organizar a administração da sua empresa constituindo uma holding. Por ser uma pessoa jurídica, o direito que vai ser aplicado essencialmente é o direito empresarial. Então você tem algumas regras muito específicas. Regras que, por exemplo, que no direito sucessório você não poderia inserir. Eu não posso obrigar, eu tenho 2 filhos, eu não posso obrigar que nenhum dos 2 vá para determinada faculdade ou coloque isso em testamento, né? O patrimônio só irá ser direcionado se a pessoa fizer uma faculdade X ou um curso Y. Isso não pode, né? constar em testamento? Não, em testamento não. Mas você até pode, mas isso é discutível, né? Isso é anulável, né? Não vai ter... Judicializa, né? É possível judicializar. Exatamente, a pessoa vai ganhar, né? Porque a liberdade do indivíduo é um direito personalíssimo, então você não pode ofender. Diferente das regras societárias que constituem uma holding. Então eu já fiz uma holding, por exemplo, para alguém do agro, que o filho faz um outro curso, não está ambientado no modelo de negócio, e ele me perguntou, eu posso colocar aqui que ele só vai praticar atos de gestão depois que praticar um curso X durante 2 anos e ser devidamente aprovado? Eu falei, pode. Por que pode? Porque não há essa indisponibilidade, o Código Civil ele permite que esse tipo de regra ele possa ser criado. Rapaz, que a falta de conhecimento gera a gente cometer alguns erros. Eu, por exemplo, já participei de um contrato social, não era um contrato social de holding, era um contrato social de sociedade limitada, que justamente previa isso, previa que os filhos dos sócios
só participariam do negócio depois que eles tivessem... eram duas cláusulas. Primeiro, eles tinham que fazer um curso superior, certo, ter a experiência de um curso superior, e a segunda cláusula é que tivesse trabalhado para outras empresas por pelo menos 2 anos. Tivesse ido para o mercado. Essa cláusula seria válida? Seria válida. Porque no direito... No contrato de holding. No contrato de holding, porque no contrato social se permite essa modalidade de cláusula. Então, aqui está assentada a dificuldade de se constituir uma holding. Em sala de aula eu falo que contrato social não é trabalho de contador. Contrato social e elaboração de contrato social deve ser trabalho de jurídico, trabalho de advogado. Geralmente infelizmente, eu atuo muito no contencioso para empresas, exatamente fruto de um contrato social mal elaborado, mal constituído. Infelizmente, também está na cultura do brasileiro, né? Além de não pensar em planejamento sucessório, planejamento patrimonial, o brasileiro, de um modo geral, o empresariado, ele só vai procurar um advogado não para trabalhar de maneira preventiva, mas para trabalhar de maneira contenciosa. Quando o problema está constituído, é que ele vai buscar um jurídico. Mas essa ideia de proteger patrimônio, por exemplo, eu tenho 43 anos e eu ouvi falar isso há só 5 anos atrás. Até então, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Essa modalidade de proteger, ou esse pensamento de proteger patrimônio através de uma holding, isso é antigo, isso é novo? Porque eu não vejo muitos advogados também falando sobre isso. Porque os cursos de direito também não direcionam para esse sentido. Eu sou professor de contratos, a disciplina de contratos, tanto em graduação como pós-graduação, mas você não vem... A holding é um contrato atípico, né? Se você buscar um livro de direito civil, por exemplo, direito empresarial, você não vai ver este tema lá. É um tema novo, relativamente novo, né? Mas aqui no Brasil nós temos várias holdings. Então tem holdings de 20, 30, 40 anos que já foram constituídas porque algum profissional antenado, que conhecia, teve acesso a esse tipo de modalidade, né? Trouxe. Nas grandes capitais, então São Paulo, Rio, que a gente via muito profissional trabalhando com isso. Mas será que essa ideia de que o empresário, por exemplo, como eu nunca ouvi falar, eu imaginava assim, será que isso está ligado à ideia de que o empresário não acha que o patrimônio dele é grande o suficiente para precisar de proteção? Por exemplo, se você pegar um médio empresário, ele tem lá uma casa, ele tem um carro, ele tem lá o imóvel da empresa dele, e ele pode achar assim, isso é pouca coisa, não precisa proteger isso. Né? Será que é isso? Será que isso explica a não pulverização dessa estratégia de proteção de patrimônio? Talvez seja por uma cultura... eu tenho uma percepção diferente do empresariado brasileiro. E aí por ser da ciência, eu sempre trabalho com dados, né? Uhum. Então, eu percebo que o empresariado brasileiro, ele não se profissionaliza, né? O Brasil tem muito isso de I have a dream, eu tenho um sonho, eu vou atrás. Ele não faz um planejamento de negócio, um plano de negócio, não entende qual é o seu público-alvo, não entende a importância de buscar um jurídico de qualidade, um contador que efetivamente entenda da situação. E existem alguns dados que vêm legitimar essa minha fala. Por exemplo, existem dados que empresas do Brasil, metade das empresas que iniciam seus trabalhos no Brasil fecham as portas no primeiro ano. E esse dado só aumenta, porque no segundo ano, metade das que ficaram também fecham suas portas. Então, em 2 anos, esse para mim é um dado estarrecedor. 75% das empresas fecham as suas portas. Se você me perguntar, Ricardo, pela sua experiência profissional que trabalha no ramo empresarial, por que isso acontece? Em sala de aula, isso é uma fala de impacto, não é para ninguém se ofender, mas eu falo que o empresariado brasileiro, infelizmente, ele é muito amador. E pode ser pequeno, médio ou grande. Né? É difícil você trabalhar com advocacia, por exemplo, na minha área, uma advocacia preventiva. Eu falei aqui que eu trabalho com contratos, mas geralmente me procuram para trabalhar quando o problema já está constituído. Né? Um sócio quer sair da empresa, estamos ali trabalhando com a dissolução, quando a gente vai pegar o contrato social, está cheio de falhas, isso dá margem para discussões que podem levar ao declínio de uma empresa, por exemplo. Porque quando você vai constituir um negócio, construir uma empresa, enfim, está todo mundo empolgado com aquela ideia de constituir, né? E não prevê a hipótese de conflito. Né? Só que o conflito ele faz parte, né? É inevitável você ter uma convivência, especialmente uma convivência societária, sem conflito. Então, se você não tiver regras muito claras de governança, de como vai resolver, de quem será a palavra que vai resolver, isso vai acabar numa dissolução da sociedade. Aí, se tiver uma dissolução da sociedade, sem um jeito de proteger o patrimônio dos sócios e o patrimônio da pessoa jurídica, é onde está todo o problema do litígio, né? E você
trabalhou com um termo que é muito importante, você falou de governança. Hoje em dia, os termos compliance, governança, estão atrelados. O empresariado brasileiro ele tem que entender a importância que se tem, né, de você entender quais são as legislações que se aplicam a determinada situação. Eu gosto muito do termo advocacia preventiva, já falei isso algumas vezes aqui no nosso bate-papo, mas eu gosto de saber que eu estou trabalhando com uma perspectiva de precaução, de prevenção. Sem contar que a advocacia preventiva ela é mais barata, né? Com certeza absoluta. O contencioso ele é muito caro. Né? Eu tenho acompanhado algumas grandes empresas e elas já, no seu ato constitutivo, elas já prevêem que a solução de conflitos não vai para o judiciário. Já vai para uma câmara arbitral, um juiz arbitral, né? Justamente porque sabe que o judiciário ele acaba combinando com o fim da empresa mesmo, né? Não, e sua fala é muito importante porque nas relações contratuais, nos contratos societários, você pode colocar que antes de se levar à baila do Poder Judiciário, que se discuta, né? Que se leve a composição para um árbitro, né? Por exemplo, ou para a Câmara de Mediação. É possível você colocar esse tipo de direcionamento nos contratos sociais. Como é que funciona a arbitragem? Só para explicar, vamos lá. O leigo que está assistindo agora não sei o que é um árbitro e confunde o árbitro como sendo um juiz de futebol. Pronto. Né? O que é uma arbitragem? O que é uma câmara de arbitragem? Como é que funciona isso? Esse é um tema muito legal no direito porque existem técnicas de mediação de conflitos, né? Técnicas adequadas. Na mediação, nós teremos um indivíduo que estará ali mediando com os interlocutores, né? Então, judicialmente você tem os mediadores, né? Quem faz a mediação. Ou pode ser um juiz leigo, ou pode ser alguém que é bacharel em direito. Já havia até estudantes de direito fazendo mediações. Então a pessoa fala e um terceiro vai ali mediar. Ajudando a resolver o conflito sem uma sentença. Exatamente. Na arbitragem, você vai levar o seu problema para um árbitro que vai estar compondo ali o papel de um juiz. Então é ele que vai estar decidindo, ele vai entender a situação, ele vai guiar, as partes podem se defender, mas é ele que vai estar decidindo, vai ser um especialista. A gente vê muito arbitragem, eu já vi arbitragem em contrato de agro, por exemplo, né, que você tem ali termos técnicos que um juiz, por exemplo, ele não vai entender. Né? O juiz ele entende tudo de direito, o advogado entende tudo de direito, mas existem questões técnicas que um especialista vai poder conduzir melhor. Então algumas pessoas bem antenadas decidem pelo meio da arbitragem. Né? Você escolhe um especialista para estar ali mediando, entendendo a situação e dando o parecer. E esses contratos de hold, então, por exemplo, escolher aonde vai solucionar um conflito também, então, é uma parte da hold. Com certeza. Então, na hold você tem lá, deve ter, eu imagino, tem lá um capítulo que fala assim, dá a solução de conflitos. Para resolver um problema entre a gente, como é que resolve? Vamos para o árbitro, ou vamos, né? O mediador é assim que funciona? Antes até é assim também que funciona. Mas eu gosto, quando um problema vem para mim, uma situação vem para mim, eu gosto de pensar que eu faço o que um profissional da saúde geralmente ou deveria fazer ou faz, que é uma anamnese. Então eu gosto de entrar na vida efetivamente do indivíduo. Eu quero saber da vida amorosa, dos filhos fora do casamento, se tem alguma... Eu falo, inclusive, para meu cliente que me olhe como um padre ou como um pastor. Né? Aquilo que é dito aqui na nossa sala, ele não vai fugir, porque eu preciso destas informações para constituir da vida e da segurança jurídica. Né? Eu não trabalho com papéis, né? Eu trabalho com pessoas e eu quero levar, quando eu construo uma holding, eu levo segurança para a vida da pessoa. Então eu gosto de fazer essa anamnese completa. Aonde ele vai querer resolver o conflito é só uma das situações que a gente vai levar em consideração. Eu quero saber quem vai administrar o patrimônio, qual vai ser a cota de cada um, o que é que ele almeja, se ele vai querer integralizar tudo dentro disso ou vai querer deixar algum patrimônio fora dessa holding, por que não vai querer colocar aquele patrimônio dentro da holding. Já existiram situações, por exemplo, Carlos, que eu orientei a pessoa a não constituir uma holding. Porque eu falo que holding está dentro de planejamento patrimonial, é isso. Eu gosto de pensar que eu planejo finanças, planejo patrimônio e levo segurança para isso. E para que eu possa fazer isso, a gente faz toda uma anamnese na vida do indivíduo. Então, dentro de planejamento, por exemplo, patrimonial, eu já indiquei a pessoa fazer doação.
Ele faz doação em vida com cláusulas, por exemplo, de usufruto vitalício, de indisponibilidade, que são cláusulas, que a gente pode conversar um pouco, que são cláusulas que podem estar também inseridas dentro de uma holding, por exemplo. Mas eu estou curioso uma coisa, como é que você se tornou especialista nisso? Como é que nasceu, por exemplo, ninguém chega na segunda-feira e fala assim, vou proteger o patrimônio das pessoas. Perfeito. Né? Então, assim, porque a área do direito ela é muito ampla. Né? Você falou que o Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Mais. Né? E você falou também que a holding não está tratada de forma tão objetiva assim. Isso. Como é que surgiu o interesse por isso? Como é que surgiu isso na sua vida? Sua pergunta é muito legal, porque antes até de respondê-la, quando eu gosto de um autor, eu procuro estudar a biografia dele. Então, por exemplo, eu amo um cara chamado Foucault, adoro Foucault. Ele tem vários livros. A História da Sexualidade, Vigiar e Punir, A Verdade e as Formas Jurídicas, A História da Sexualidade. Mas eu acho Foucault fantástico, a escrita dele é fácil. Mas quando a gente vai olhar a biografia dele, a gente vê que Foucault não nasceu Foucault, assim como Einstein não nasceu Einstein da noite para o dia, assim como Ricardo não nasceu Ricardo da noite para o dia. Eu sou fruto de muito trabalho árduo. Eu durmo tarde, acordo cedo, sou professor há mais de 15 anos, trabalho com direito civil. Da onde é que veio o interesse por holding? Eu já passei por todas as cadeiras de direito civil. Eu sou professor de parte geral, de contratos, mas já dei aula de obrigações, direitos reais, direito de família, direito sucessório, responsabilidade civil. Sou professor também de pós-graduação. Esse tema Você veio é para mim. mestre em direito, né? Sou mestre pela Universidade Estadual da Bahia. Tenho algumas especializações, dentre elas processo civil, direito imobiliário. Mas o interesse de holding veio pelos problemas que os meus clientes têm. Então, como eu atuo muito em execuções, atuo muito em inventários, ao longo dos anos, não só de maneira teórica, né, estudando isso, mas ao longo dos anos eu percebi aonde está a dor das pessoas. Eu já vi pessoas perderem patrimônio, estarem com sua vida travada exatamente porque não fazem um planejamento sucessório, um planejamento financeiro, um planejamento patrimonial. Esse, infelizmente, para o brasileiro é um tema de vanguarda, ainda é, né? Daqui a uns anos talvez não seja. O meu sonho, inclusive, é que as pessoas comecem a pensar, pense na morte, pense na proteção do seu patrimônio. Mas o problema é que a gente tem o jeitinho brasileiro, sob a minha perspectiva, é uma coisa muito danosa para o... Né? Não vou pensar agora em inventário. Já vi pessoas falando assim, não vou fazer o inventário porque a minha família está toda tranquila e não quero gastar com advogado, não quero pagar imposto de transmissão. E aí você leva um problema para uma outra geração. Então, eu passei por isso. Já eu te conto, mas eu passei por isso. Pode continuar. Não, e isso é triste. Em Vitória da Conquista, eu já tive acesso a um inventário, Carlos, que tem mais de 70 anos. Já tem 3 gerações brigando. Se você me perguntar por quê, uma das hipóteses é porque talvez alguém lá atrás não pensou em planejamento patrimonial. Não pensou assim, eu tenho 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, vou dividir em vida. Você não precisa dividir em vida. Então, elaborar testamento é uma forma de você planejar patrimônio e planejar morte. Né? Você conversar com seus filhos, criar uma cultura de paz, uma cultura de diálogo, talvez fazer uma compra e venda, doação, né? Constituir uma offshore, uma holding, são técnicas e mecanismos para você poder pensar patrimônio. Ô Ricardo, mas vamos lá. Eu entendi o seu raciocínio, mas tem uma coisa que me intriga. Por exemplo, o que fez você se tornar um expert? Porque, vamos lá, qualquer pessoa, qualquer advogado em tese, ele pode falar assim, eu sou um advogado que faz holding. Né? Porque a gente divide as skills, as habilidades das pessoas em habilidades técnicas e habilidades pessoais. É inegável que você tenha as habilidades técnicas. E também é inegável que você tenha habilidades especiais, né? Habilidades muito próprias. Tanto é que você se tornou uma referência no que você faz. A que você acredita? Porque você estudou, aprendeu, se tornou fera nisso que você faz. Mas qual que são as suas habilidades pessoais? Porque eu sou muito intrigado por isso, sabe? Algumas pessoas falam assim, ele tem uma estrela na testa. Mas eu não acredito que as pessoas têm na estrela na testa. Eu acho assim, as pessoas têm capacidade de desenvolver algumas habilidades, desde que elas tenham interesse em desenvolver. Todos nós temos pontos positivos e negativos, e você consegue trabalhar isso perfeitamente. A que você atribui o seu sucesso nesta área especificamente de solução de conflito e prevenção de conflitos? Eu acho que para toda a área, não só na minha, mas o sujeito pode fazer balé, pode ter uma empresa, uma indústria, ou pode ter um escritório de advocacia. Eu acredito no resultado. Talvez o meu sucesso venha em função do resultado. Na área jurídica, a gente tem muita questão do elo de confiança. Então, o cliente vem, a OAB ela é muito
ela fiscaliza muito a questão da publicidade, né? O código de ética. Isso, o código de ética da OAB. Então, o indivíduo ele vem para você em função de um elo de confiança. E esse elo de confiança ele é criado em decorrência de, talvez, do boca a boca, né? Um empresário conseguiu constituir uma holding, essa holding foi bem constituída, ele conseguiu prever algum tipo de problema. Então, eu tenho mais de 15 anos de atuação profissional e isso não vem da noite para o dia. Mas né? E essa sensibilidade? Tem uma coisa aí, por exemplo, tem médicos e médicos. Tem médicos que curam doenças, tem médico que cuida de pessoas. Eu não tenho dúvida que nos dois casos a doença será curada. Mas tem um pozinho do pirilim-pim-pim ali, que tem um médico que cuida de pessoas, tem que o outro que cuida de doença não tem. Né? E aí, isso é que me deixa intrigado. Porque eu advoguei poucos anos, advoguei 2, 3 anos. E na época da minha advocacia, eu tinha isso. E isso causava uma... eu não sei se a palavra correta é inveja, mas assim, isso causava uma animosidade no meio. Né? Quando você começa a se destacar pela sua competência, pelas suas habilidades pessoais, especialmente as habilidades pessoais, é lógico que os seus pares não te veem tão bem, mas o mercado te enxerga. Isso. Né? Isso acontece em tudo. Isso acontece numa loja de roupa, que é uma commodity. Isso acontece na medicina, que também pode ser tratada como commodity ou não. Né? E na sua área isso acontece também. Né? E aí, de repente, né? Como se fosse da noite para o dia. E aí você se destaca como sendo uma referência no cuidado de patrimônio. E como é que é essa habilidade? Isso é de criança? Você já era uma criança comunicativa? Você já era... Como é que era esse negócio? Talvez seja perfil. Eu não sei como... Em sala de aula eu já acho que eu sou um pouco fora da caixa. Inclusive no meu primeiro dia de aula, um tema inclusive que eu levo para a sala de aula é a importância de você pensar fora da caixa. Na área jurídica, infelizmente, as pessoas ainda estão muito dentro da caixa, reproduzem muito lei. Eu gosto de pensar... Juridiquês, né? Não, é o juridiquês, mas o profissional do direito acha que a lei é a fonte primária e formal do direito, e eu gosto de pensar que a lei não é nem 10% do que é efetivamente o direito. O direito ele é muito maior. Né? Nós temos princípios, eu sempre pensei fora da caixa, talvez por uma questão de criação. Né? É uma gama de fatores que criaram e fizeram não só a questão do esforço, de conhecer a letra da lei, mas eu gosto de fugir muito da letra da lei. Como? A sua referência lá atrás, você falou um negócio agora, me veio uma imagem, você falando me veio uma imagem de quando eu era pequeno. Como é que era? Como é que você se construiu assim? Como é que você se descobriu uma pessoa que enxerga o que ninguém enxerga, ou enxerga fora da caixa? Como é que foi? Quando é que começou? Qual é a memória mais recente que você tem disso? Eu não sei, eu sempre tive um perfil voltado para o direito, na verdade. Eu não procurei o direito, né? Poucas pessoas sabem disso. Eu iniciei um outro curso, que não tem nada a ver com direito, Qual fiz foi? turismo. Então, a minha família, fui criado pelos meus avós, né? Eles falaram, você está terminando seu terceiro ano, vai ter que fazer alguma coisa. Eu fui para o turismo, porque eu não sabia o que queria, na verdade. Né? Embora a minha família sempre, historicamente, sempre falou, você fala muito bem, sua oratória é muito boa, você tem perfil para o direito, mas eu efetivamente me apaixonei, na primeira semana de direito eu me apaixonei. Então isso só se intensificou ao longo dos anos. A questão de conseguir olhar fora da caixa é algo muito difícil. Se você me perguntar quem é Ricardo, né? Ricardo é uma pessoa sensível, a minha praxis ela é pautada na humanidade. Então, no meu escritório a gente tem um bordão que nós não trabalhamos com papéis, nós cuidamos de pessoas. Isso muda completamente toda a perspectiva. Muda todo o jogo. Muda todo o jogo. E eu gosto de desafios. Então, talvez por ministrar uma disciplina, a disciplina do direito privado trabalha com liberdade. E esse tópico é o que me dá mais tesão de se trabalhar dentro do direito. Porque eu não estou preso completamente à lei. Então, veja se você compreende. Por estar trabalhando uma disciplina que trabalha historicamente, né, há mais de 15 anos, com algo que se trabalha essencialmente com liberdade, eu não tenho que estar preso aos 2.000 artigos do Código Civil. Na verdade, na minha cabeça, eu posso tudo, desde que a lei não proíba. Então, na constituição de holdings, por exemplo, toda holding constituída é diferente uma da outra. Nunca é um modelo uma da outra. Por quê? Porque as pessoas têm história de vida diferente, constituições, culturas diferentes, têm sonhos diferentes, almejam coisas diferentes. Tem empresários que falam, não, eu não quero
Eu só quero manter um bom patrimônio para meus filhos. Não, eu não quero que meus filhos administrem esse patrimônio. Então, tudo isso a gente consegue colocar a depender do perfil da pessoa que está constituindo a holding. Então, é o meu perfil. Isso vem talvez fruto do que eu trabalho todo dia, né? Mas eu sempre fomento isso na minha vida. Eu acho muito importante a pessoa pensar fora da caixa, né? Que é o maior problema de pensar fora da caixa, é você conseguir pensar que você está dentro de uma caixa. Então, em sala de aula... descobrir que está dentro dela Isso. E reconhecer isso. E contemporaneamente isso é muito difícil, porque a gente nasce dentro de uma caixa, a gente vive dentro de uma caixa. Hoje As pessoas colocam a gente em caixas, né? Em caixa. Hoje eu vim dirigindo uma caixa e quando eu morrer eu vou para dentro de uma caixa. A problemática da caixa. E tem essa questão de a caixa figurativa, espacial, Isso. E tem a social, né? As pessoas querem taxar a gente. Então quem você é? Você é advogado, você é pai, você é mãe, você é tio, você agora é empregado, você é empregador. Então a gente sempre é rotulado por alguma coisa. Isso. E às vezes as coisas que as pessoas rotulam a gente não se identifica com elas, né? É o problema dos rótulos. E aí quando você me pergunta como é que você foi constituído, veio de onde, como é que... Talvez pelos milagres que foram sendo feitos ao longo dos anos. Eu nunca tive uma holding desfeita. Se você me perguntar por que milagre é esse, porque isso é... Porque você desenvolveu uma metodologia? Tem uma metodologia própria? Eu gosto de pensar que é uma metodologia própria. Por quê? Porque eu fico atento à legítima, a questões de direito de família, a questões contratuais. Então, nós não pecamos, né, em relação a isso. O direito, as regras são obedecidas exatamente para não entrar naquilo que você falou no início da nossa conversa. Muitas holds são desfeitas exatamente porque também está na cultura do Brasil praticar fraude à execução, fraude contra credores, simulação, né? Para quem está me ouvindo aqui que não é da área jurídica, o termo laranja você já ouviu, talvez testa de ferro, né? São pessoas que praticam simulações, sejam em casamento, sejam na área empresarial, né? Quando se pratica um defeito de negócio jurídico, que é isso, fraude e simulação, a holding pode ser desfeita pelos meios jurídicos adequados. Mas quando você obedece, entende, né? Pode ser... Eu elaboro muito contrato de namoro, já me perguntaram uma vez, a pessoa era mais velha, posso proibir quando eu morrer que ele se case novamente? Então o Código Civil não fala. Eu vi uma história, que eu não sei se é verdade, é que num divórcio, a condição que uma pessoa estipulou, aí eu não sei se esse divórcio foi homologado, se ele é judicial ou se foi extrajudicial, Tá. É que uma das regras para que ele doasse a casa para a ex-esposa é que ela nunca constituísse nenhum matrimônio e que este futuro pretendente, marido e tal, fosse para casa. Que se fosse para casa, o patrimônio reverteria para o filho. Isso é possível? Não, não é. Isso não é. Porque aí você está violando direitos personalíssimos. Você pode trabalhar com cláusula de reversão, você pode trabalhar com condições, mas você não pode ferir direitos personalíssimos. Então, liberdade sexual, por exemplo, é um direito que não pode ser ofendido. Ou contratualmente, as pessoas não podem dispor. Eu gosto de pensar que os direitos da personalidade, Carlos, não são nem da própria pessoa. A sua vida não é sua. Porque uma das características dos direitos personalíssimos é que eles são indisponíveis, impenhoráveis, indivisíveis, inalienáveis, imprescritíveis. Então, nem você mesmo pode ofender isso. Então, significa dizer que em uma relação contratual você não pode colocar. Talvez a pessoa tenha construído um outro tipo de condição, né, colocando um prazo, ou uma cláusula de reversão, que é possível também. Na constituição de uma holding, numa relação contratual, é possível uma cláusula semelhante. Você falou uma questão interessante aí, que é a questão de contrato de namoro. Na época da faculdade, há alguns anos, eu fiz um artigo sobre relações contratuais. E eu defendi a tese que a relação matrimonial era uma relação pura e simples contratual. Porque, na minha visão, à época, e aí eu não tenho fundamento para defender isso hoje mais, porque já tem algum tempo e as coisas mudaram bastante de lá para cá. Não existia sequer contrato de namoro. Mas eu defendi o seguinte, que por similaridade, um contrato de namoro ele era igual a um contrato de uma sociedade negocial. Que a única diferença que poderia ter era uma relação sexual no meio. Mas existe afinidade, existe interesse, existe amores, existe sentimento, existe explosões, existe brigas, existe dissabores. E, eventualmente, no caso do matrimônio, tem uma relação sexual no meio. Na época, a professora rechaçou essa ideia.
falou que era um absurdo, que na verdade a relação de matrimônio ela era uma relação, uma relação filosófica, amorosa, e que a formalidade, ou seja, o contrato, era só uma construção jurídica, mas que não era a essência do casamento. O tempo passou e hoje a gente já está difundido a questão do contrato mesmo, né? Hoje as pessoas vão e fazem um contrato de namoro, fazem contrato de separação, contrato de união estável, enfim, tem um monte de contrato que regulamenta isso. E aí a ideia é, isso protege o patrimônio? Pode proteger. O contrato de namoro pode ser uma forma de você proteger patrimônio. Antes, você estava na vanguarda quando você defendeu que um namoro, que um casamento é um negócio jurídico, é uma relação contratual, porque existe teoricamente essa discussão. Alguns teóricos dizem que um namoro, uma relação, um casamento é um ato jurídico, mas hoje majoritariamente entende-se, tanto que em sala de aula eu falo, e eu entendo efetivamente que um relacionamento é sim um negócio jurídico, pode ser tido como uma relação contratual, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque em uma relação, principalmente um casamento, um namoro também, porque pode virar uma união estável, e aí você vai ter uma discussão de patrimônio, né? Você tem uma sociedade com suas regras, né, constituídas. Então hoje se fala, por exemplo, de poliamor, né, Como é isso? de multiparentalidade. As relações, Como é que é esse negócio? as relações contemporâneas. Sei direito, como é que é o negócio? As relações contemporâneas hoje em dia estão mais complexas, né? Talvez pelo mundo digital, né? As pessoas têm diversificado suas uniões, então hoje o direito ele já resguarda, por exemplo, múltiplas famílias. A pessoa pode, por exemplo, ter duas uniões estáveis, isso é possível. Há uma discussão ainda em torno disso. Não, aí eu não estou falando de casamento. Eu estou falando de união. União estável. Mas a poligamia, a tendência, exatamente pela Constituição contemporânea da família... Esse assunto é polêmico. É muito polêmico. Então, quer dizer, em tese ou juridicamente falando? Não, juridicamente falando. Então, é possível, por exemplo, um homem ter um relacionamento de união estável com duas mulheres e proteger o patrimônio? É possível, é possível. E um caso de dissolução, como é que fica isso? Aí não tem discussão patrimonial? Não, aí... Se proteger? Não, aí você vai discutir, por exemplo, na união estável, o regime aplicado é o regime de comunhão parcial. Então, você vai dividir tudo aquilo que foi constituído na constância da união, você vai dividir para as duas, ou para os três, para os quatro, enfim, para quantos for. Isso tem mudado historicamente. Veja que Mr. Catra, aqui tinham 3 mulheres, 33 filhos, né, que se sabia, né? E todos conviviam mutuamente, entraram dentro do inventário, então o direito já resguarda. O Código Civil de 1916, ele trazia uma visão mais patriarcal da família, né? Por exemplo, os filhos tidos fora do casamento não herdavam. O Código Civil de 2002, esse que está em vigor até hoje, já retirou essa visão patriarcal, e a tendência, inclusive, é você diversificar muito mais. Dentro do direito civil, o direito de família é o que mais vem mudando. Nesse caso, a gente tem um caso que eu acho que é o caso de maior notoriedade no Brasil recente, que é o caso do Gugu Liberato. Sim. O Gugu Liberato, ele uma situação complexa. Pelo que se ouve dizer, eu não tive acesso ao processo, mas pelo que se ouve dizer, ele tinha uma união estável com a mulher. Ou não, perdão. Ele tinha um contrato com a mulher. Sim. Na tese dele, ele tinha um contrato com a mulher de criação dos filhos, mas não tinha união estável matrimonial com ela. E, pelo que se conta, ele tinha uma relação com um outro rapaz, né? Já ela contra outra história, que eles tinham uma união estável sim, e que aqueles contratos que ela assinou foram contratos... como se ela tivesse sido forçada, ou como se ela não tivesse na sanidade para poder assinar aqueles documentos todos. Aí me surge uma dúvida. O que é que vale? Então, assim, no caso dele ele fez um contrato. Tem lá um documento, reconhecido firma, registrado em cartório, né? E isso é questionável? Até que ponto isso é questionável? O caso dele eu não conheço, né? Não conheço os autos, mas eu vou botar mais fogo nessa lenha aqui. Eu gosto de pensar que o afeto se sobrepõe a elos, inclusive sanguíneos. Então, por exemplo, um pai afetivo se sobrepõe, e pode se sobrepor. A pessoa hoje pode retirar
uma paternidade, uma maternidade sanguínea e colocar lá um pai ou uma mãe afetivo. Pode ter no registro de nascimento um pai ou uma mãe de afeto. Pô, Ricardo, o que é que isso tem a ver com o nosso tema aqui? Tem tudo a ver, porque se o princípio da afetividade, um princípio da boa-fé, em algum momento hoje da nossa conversa, eu falei que a lei não é fonte primária e formal do direito, né? Os princípios hoje devem ser fontes primárias e formais do direito. Então, em uma situação fática, a boa-fé deve ser considerada, o afeto deve ser considerado. Eu não sei o que está sendo aplicado, qual é o nível de discussão do caso de Gugu Liberato, mas se uma situação dessa for levada ao Poder Judiciário, ao crivo do Poder Judiciário, ao advogado, que é o primeiro juiz, né, que vai avaliar toda essa situação, estas relações têm sim que ser valoradas, mas é lógico, a gente tem que entender qual é o contexto, se ele era casado, se não era casado, se essa união foi uma união fora da relação, se foi, viola a boa-fé e, portanto, essa pessoa não vai ter direito, né, à discussão patrimonial. Então, nós temos uma infinitude de situações que devem ser levadas em consideração. E agora, contextualizando com o começo da sua conversa, falando sobre hold patrimonial, ele teria evitado tudo isso se ele tivesse feito uma hold, né? Ah, não, com certeza absoluta. Porque na hold ele poderia ter colocado todas as cláusulas, que quem gere o patrimônio, quem não gere o patrimônio, e aí ficaria mais difícil ter esse tipo de discussão, lógico. Não, e se ele tivesse tido o atendimento comigo, assim, um atendimento de hold é no mínimo 2-3 horas de bate-papo. Aí você vai me perguntar, o que é que você conversa tanto? Eu quero saber a vida do indivíduo completamente. A vida amorosa, a vida afetiva, a vida profissional, a situação que está, se está devedor, se não está devedor, o que é que planeja para o futuro, tudo isso deve ser levado em consideração para a construção de uma hold. Ô, Ricardo, eu sei exatamente o que você está falando e a dimensão disso. Não porque eu tenha feito holding, mas porque eu vivi exatamente os efeitos da inexistência de uma. E foi uma questão sucessória. Né? Meu pai faleceu e deixou 11 filhos, com mais uma esposa. E para a condução disso e evitar o litígio, eu tive que ter uma habilidade extraordinária, né? que é fazer com que essas pessoas não divergissem e conduzir para que o inventário fosse consensual. Ainda assim, o inventário consensual demorou 6 anos para que a partilha fosse homologada. Ainda assim, depois de homologado, ainda há questionamentos a respeito da partilha. Então, perceba o seguinte, que sempre haverá algum tipo de discussão. Então, se haverá essa discussão, é uma certeza. As pessoas... a vontade daquela pessoa que falece, ou a vontade do detentor do patrimônio, ela nunca será a vontade dos herdeiros. Perfeito. Não tem como. Né? Então, assim, é ser muito tolo imaginar que os herdeiros, em alguma medida, vão se respeitar e aquela coisa toda. Então, se você já sabe que vai ter uma confusão, não faz sentido, por uma questão óbvia, não faz sentido que você não evite isso através de um testamento, que seja, através de um inventário, de uma hold patrimonial, ou através de regras muito claras, escritas pelo proprietário do patrimônio, né, para poder orientar os herdeiros, né, naquela sucessão patrimonial. Isso é tão claro que eu não sei como não fazem isso. E nesse caso específico, o meu questionamento é exatamente esse, é por que a holding, as pessoas não sabem de holding. Porque, por exemplo, no caso de inventário, o imposto de transmissão causa-morte pode chegar em patamar, a depender do estado, até 8%. Então, 8%, 6%, 4% que seja, você ter de afetação patrimonial, isso pode... uma dilapidação de patrimônio imensa. Tirando, isso aqui é imposto, mas tirando o que você pagou de honorários de advogados. Então, se o inventário for consensual ou for litigioso, o litígio sempre custa mais caro. Então, o custo efetivo para isso é muito alto. Né? Há uma afetação essencial do patrimônio. Então, a holding ajuda a você diminuir custos, a você criar as regras do jogo, a você planejar a sua morte. Eu não conheci, infelizmente, talvez eu não tenha conhecido seu pai, mas eu tenho certeza que seu pai queria que o patrimônio dele fosse multiplicado, né, na ausência dele, que os filhos soubessem conduzir. Você foi um milagre, eu faço milagres, mas você também fez um outro milagre. Né? Você conduzir 11 pessoas para 12, né? 12 com você, né? 12 comigo, para o consenso, terrível, isso é um milagre. E deixa eu te falar, essa cultura de não contencioso, essa cultura de prevenção, você consegue levar para os seus alunos? Porque, para além de ser muito bom nas nossas profissões, eu acho que todos nós temos um legado.
O legado, na minha visão, é como você impacta a vida das pessoas. Isso. E você tem uma ferramenta muito forte nas mãos, que é lecionar. Né? Você tem ali 30, 40, 50 alunos por turno, que você tem a capacidade de fazer com que essas pessoas transformem o mundo. Na verdade, você tem a exponencialidade nas suas mãos, através das aulas, através dos alunos. Essas pessoas elas vão levar a sua mensagem em alguma medida. Então você tem a capacidade de implantar nelas uma cultura de não contencioso, uma cultura de prevenção, uma cultura de inteligência negocial na advocacia, uma cultura de empreendedorismo na advocacia, porque não deixa de ser uma pitada de empreendedorismo na gestão da sua carreira. Né? E você percebe que você consegue levar essa mensagem para essa nova geração. Como você acha que isso pode contribuir para a qualidade desses profissionais que todos os dias saem das faculdades? Pronto, eu vou te responder fazendo poesia, porque há uns 6 anos atrás, uma pessoa muito próxima a mim me ensinou que amar é verbo. E verbo não expressa sentimento, verbo expressa ação. Né? Portanto, amar é ação. Eu aplico isso no meu dia a dia. Então, não só com palavras, mas com atitudes. Eu já tive coordenadores que vieram a mim e falaram: Ricardo, a pessoa pode reclamar do que for, mas ninguém fala que faltou cordialidade, ou que faltou sensibilidade no trato humano, na conduta humana. Então, eu acho que isso deve ser trabalhado não só pelo profissional do direito, mas por todos os profissionais. Né? A questão da cordialidade, da acessibilidade, de você trabalhar com a cultura de paz. Quando eu falo de direito de família, ou quando vem algum divórcio para eu poder trabalhar, eu sempre falo que o conversado não sai caro. Para nada, Carlos. Em sala de aula eu explico que a boa-fé, que é aquele dever de honestidade, lealdade, retidão, que deve permear toda a relação humana. Isso deve ser efetivamente praticado. Pode ser num namoro, por exemplo, né? A pessoa falar: não, nosso relacionamento vai ser aberto ou fechado, tudo isso parte da boa-fé, desse dever de honestidade, dessa construção de uma cultura de paz. Essa cultura de paz deve ser construída todos os dias. Você foi efetivo, conseguiu fazer isso dentro do seu núcleo familiar, construir uma cultura de paz, o que tudo levava a crer que poderia levar para uma briga, para uma discussão, para um contencioso, para um litígio. Você conseguiu conduzir isso trabalhando com paz. Isso não é fácil, mas toda a relação humana, pode ser relação profissional, relação de trabalho, relação amorosa, uma amizade, relação pai e filho, relações familiares, deve ser fomentada uma cultura de paz. E você percebe que essa nova geração, falando especificamente dos seus alunos, né, porque são aqueles que têm mais contato direto com você e que você, em algum momento, você acaba participando da vida deles, né? Eles vão lembrar de você pro resto da vida, né? Você percebe que os seus alunos, essa mentalidade dessa nova geração, compreende essas mensagens, elas compreendem o significado disso e a importância que isso se transmite no direito, na execução da profissão deles no futuro. Você percebe que eles compreendem a importância dessa cultura de pacificação no exercício diário da advocacia? Não. Na estrutura do Poder Judiciário, não. Falando como um todo, é lógico que existem profissionais com diferentes perfis, né? Mas se a gente for olhar o Poder Judiciário como um todo, aí vem também o papel do advogado, já pensando o aluno como futuro profissional. Infelizmente, na estrutura das universidades como um todo, a gente tem uma condução ainda, isso é triste falar, né? Um docente falando isso, mas é uma condução voltada para o litígio. Né? Nós temos hoje, na minha época, o nome da disciplina era mediação e arbitragem. Hoje em dia são métodos adequados de solução de conflito. Então, a gente já tem um avanço em relação a isso, mas isso tem que ser fomentado. O meu contencioso, o meu litigioso do escritório como um todo, ele é alto, mas a minha advocacia preventiva ela é muito mais alta. É muito mais alta exatamente porque a gente fomenta isso. Isso vai muito... Em sala de aula eu falo dessa importância, mas você aplicar isso na prática também tem um custo. Exemplo, quando eu vou fazer um divórcio, antes, independente do que tenha acontecido, eu gosto de ter um bate-papo, uma conversa, tentar conduzir para o litígio. Por quê? Porque a discussão judicial, o litígio, o conflito vai deixar marcas. Deixa marca nos filhos, deixa marca no casal, na família. E se você puder evitar, infelizmente as pessoas não conseguem projetar o seu amanhã. Né? Talvez seja um outro problema cultural que nós temos. Né? As pessoas não pensam no amanhã, não fazem planejamento a curto, médio e longo prazo.
Então, às vezes, a pessoa está na ânsia de se divorciar, quer o litígio, mas não consegue prospectar as marcas que deixam. Então, eu gosto de ter esse tipo de conversa e conduzo nesse sentido. Isso tem um preço? Isso tem um preço. Tem um preço do meu ativo mais importante, que é o tempo, que é investido para você poder fazer isso. Geralmente, as pessoas não dão tanto valor. Tanto que quando alguém me procura para constituir uma hold ou para resolver um problema, eu gosto de pensar que eu soluciono problemas. Né? Eu não entro com processos e tem uma mudança completa nessa perspectiva. Essa mudança das palavras ela tem um significado enorme. Falando para um leigo pode dizer, não, ele só está dando um nome bonito para a mesma coisa. Não é. Incluir filosofia no dia a dia, ou seja, ressignificar as coisas, muda tudo, muda o resultado, muda o trato, muda o jeito, muda a abordagem, muda o respeito com que os juízes veem o advogado, o respeito com o qual os juízes, os promotores veem as partes. Exatamente. Eu trabalhei durante 2-3 anos como escrevente judiciário, em sala de audiência mesmo, fazendo redação de sentenças, porque era muito bom para digitar. E você percebe como o judiciário, por exemplo, os juízes, promotores e tudo mais, eles tratam diferentes o advogado a depender da cordialidade do advogado. Exatamente. A gente percebe como o juiz trata diferente um promotor a depender da cordialidade do promotor. E assim, e as partes a mesma coisa. Se você tem lá duas partes litigando, se alguém é educado, essa pessoa, na minha opinião, aí já não é mais... isso é minha visão nesses 3 anos, é que uma parte que, por exemplo, se comporta adequadamente, educadamente, porque foi orientada pelo advogado a se comportar assim, para mim ela já entra com vantagem no processo. Exatamente. Já aquela outra parte que não tem domínio sobre as suas emoções, um advogado que não tem domínio sobre as suas emoções, que se desequilibra facilmente. Aí você vê, a gente volta no começo da nossa conversa, que ele tem habilidade técnica, mas ele não tem controle sobre as suas emoções. Né? Eu vi hoje ainda um vídeo de uma juíza, e isso cabe a todos, essa ausência de controle das emoções, ela prejudica todo mundo. No exemplo que eu vou citar agora, eu vi um vídeo de uma juíza, não sei se você viu esse vídeo, em que essa juíza, em audiência gravada, né, ela exigiu que a parte tratasse ela por Vossa Excelência. E a parte não conseguiu compreender pelo áudio, e até acho que pelo conhecimento dela, tal, ela não conseguiu compreender qual que era o desejo da juíza. E a juíza repetia, eu quero que você me chame de Vossa Excelência. Eu quero que você se dirija a mim por Vossa Excelência. Eu acho que a pessoa não sabia nem o que era se dirija e muito menos o que era Vossa Excelência. E a juíza, ela perdeu o controle e ficou repetindo isso de forma tão incisiva. E aí os advogados ficaram num constrangimento e a parte falava toda hora, falou assim, doutora, eu não estou entendendo o que a senhora está querendo. E a juíza se desequilibrou. Moral da história, era uma testemunha. Ao final da audiência, a juíza desconsiderou, em ata, ela desconsidera o depoimento da testemunha porque ela não foi cordial com a juíza. Mas, gente, ela não estava conversando no juridiquês. Uma falta de controle sobre as suas emoções, absurdo, filmado inclusive, né? Você percebe que o destempero nas emoções dos profissionais pode conduzir para o fracasso. E eu percebo essa habilidade em você tem uma habilidade emocional muito grande, né? Uma habilidade pessoal na condução da voz, uma habilidade pessoal no equilíbrio em ouvir, né? A forma como você ouve e depois a forma como você contextualiza aquilo que você vai falar. É uma habilidade pessoal que é extremamente invejável. E eu acho que é possível aprender. Eu acho que as pessoas aprendem. E por isso que eu fiz essa pergunta com relação a essa questão dos alunos, porque a minha percepção é que a nova geração tem uma grande dificuldade de perceber isso. Porque a próxima geração ela é uma geração muito imediatista, né? Ela quer o resultado ontem, ela não quer o resultado hoje, ela quer ontem. Essa nova geração ela não trabalha com médio e longo prazo. Quando eu me formei, um dos professores meus, Dr. Rogério, ele chegou para mim e falou o seguinte, Carlos Henrique, a profissão da advocacia vai lhe dar resultado com 10 anos. Então esteja preparado para os próximos 10 anos. Antes disso, você não vai ter resultado. Falar isso hoje para um estudante de direito é absolutamente impensável. Ele não consegue dimensionar isso. Tem um teórico, Bauman, ele fala de amor líquido, sociedade líquida, né? Se assenta muito com sua fala sobre o imediatismo. Eu ensino muito a minha equipe, assim, até nas minhas contratações, Carlos, se você me permite,
As pessoas geralmente contratam por currículo, mas sempre demitem por comportamento. Então, eu gosto de falar para o meu aluno, para as pessoas que estão próximas a mim, da importância que se tem no comportamento, e do comportamento, é lógico, a cordialidade é um elemento, é um atributo, é uma qualidade muito importante, não só para o profissional, mas para o dia a dia, para o ser humano como um todo, você saber conduzir, saber falar, ser educado. Ser educado abre portas. Então, dentro da advocacia preventiva, por exemplo, eu já passei por uma situação muito, muito específica. Tinha uma colaboradora nossa que ela não conseguia resolver nada na repartição. Ela ia na repartição, ela não conseguia resolver. E aí eu falei assim, eu vou. Porque eu entendi, eu sabia como era o perfil dela e já imaginava como ela chegava na repartição. Então, em menos de 3 minutos, eu consegui resolver o problema. Com um bom dia, com uma fala amável, uma fala suave, né? É um ser humano falando para outro ser humano. Então, essa sociedade líquida, às vezes, esquece que a pessoa que está do outro lado também tem sentimentos, também tem emoções, né? E hoje, hoje não, na verdade sempre. Só que hoje existem muitos livros que falam sobre isso. As habilidades de um profissional, seja ele advogado, médico, quem quer que seja, elas de fato ultrapassam a academia, o que ele estudou na faculdade. Estava lendo um livro ontem e ele estava falando justamente sobre... É um TED, na verdade, e ele estava falando sobre a capacidade que as pessoas têm de se comunicar através do corpo, a linguagem não falada. E falava lá que, por exemplo, se você é uma pessoa que tem altivez na postura, aquela postura de elegância, de saber se impor pela presença. Quando você vai cumprimentar uma pessoa, a forma como você eleva a mão à pessoa, a firmeza como você aperta, o jeito que você olha nos olhos, né? A capacidade que você tem de se conectar com aquela pessoa enquanto você está com ela. Todas essas habilidades, ou a falta delas, podem conduzir para que você consiga solucionar ou não um conflito. Perfeito. Né? Os profissionais, de um modo geral, profissionais, empresários e todo mundo que está aí no mundo disputando o mercado de trabalho, eles não entendem isso. Que às vezes não é exatamente o quanto você só sabe do direito, mas é o quanto você tem a habilidade para resolver aquilo. Né? E isso é fundamental. Eu já contratei alguns profissionais de áreas diversas, de médicos e advogados e coisas do tipo, e eu nunca perguntei para o cara quantos processos ele tinha. É sempre uma questão de conexão, sabe? Uma questão de você falar o seguinte, e aí, posso confiar em você? E aí depois daquele briefing, depois daquela reunião, daquela conversa, você sai com a sensação, contratei o melhor profissional do mundo. Então eu percebo que falta isso muito nos profissionais de modo geral, não vou nem falar da advocacia. Isso falta, por exemplo, no judiciário. Aquela sensação de você chegar lá no judiciário e você ver um juiz, um promotor, e você ter a segurança de que você pode confiar. Né? Eu já fui fazer algumas representações, por exemplo, do Ministério Público, e eu fui atendido por atendentes do Ministério Público, por membros do Ministério Público, promotores mesmo, e você não tem confiança. As pessoas não se conectam com a gente. Serventuários do judiciário não se conectam com a gente. E isso é ruim para as relações humanas. Né? Você, por exemplo, você vai dar aula e você percebe que os alunos não se conectam com você. Você, sei lá, vai comprar um bombom, enfim, você vai fazer qualquer coisa. Então, a minha opinião é que para cada vez mais as pessoas precisam ter a cultura de criar bons relacionamentos. Aprender a como cultivar esses relacionamentos. Né? Relacionamentos familiares que você tanto bem falou. E você tem 2 filhos, você tem a responsabilidade de criar 2 filhos. Como é que você passa essa importância? Eles são, qual a idade deles? São novos, né? São 4 e 7 meses. Pois é, 4 e 7 meses. O de 7 meses ainda não, mas o de 4 já sabe o que é certo e errado. O de 7 também. O de 7 meses também já sabe. Por mais incrível que possa parecer. E como é que como é que você lida isso, sendo pai, com essa responsabilidade de pai, de levar essas skills, levar essas habilidades pessoais para seu filho? Porque seu filho, para além dos alunos, que você já tem responsabilidade, seus filhos, essa responsabilidade ela é multiplicada algumas vezes. Como é que você vê essa relação de pai e filho para criar uma criança para essa próxima geração, para esse mundo novo? Você tocou no termo que eu utilizo, inclusive, com os meus filhos, que é conexão. Então, você tem que criar conexão e a conexão ela é criada dia a dia. Né? Então, a mãe
A mãe do meu filho, que tem 7 meses, ela estava na Itália, né, há pouco tempo atrás, mas todos os dias eu falava com o Miguel. Todos os dias. A Isaura eu vejo todos os dias. Eu preciso, no mínimo, ligar para ela, falar com ela. Então, assim, criar essa conexão é algo muito importante, né? Criar uma cultura de paz com os filhos. Então, tudo vai da prioridade. Se você me pergunta, você não me perguntou, mas se você perguntasse qual é a prioridade de sua vida, é a sala de aula, é escritório, são os negócios, eu vou falar assim, são os meus filhos. Eles são a prioridade. Quando você cria essa prioridade na sua vida, o seu mundo ele vai ser ressignificado. É a grande verdade. Ricardo, você direciona... Deixa eu pegar um parênteses nisso. Vá. Você me desculpa te interromper? Vá, diga. Como você quer ser lembrado? Cara, essa é uma pergunta muito legal e eu levo isso para minha equipe, inclusive. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que toca em pessoas. É a minha fala no último dia de aula, inclusive, em todas as turmas. Eu sempre falo isso. Você vai me esquecer. E as pessoas passam, uma pela vida das outras. Do ano passado para cá, eu acho que eu tive acesso só em sala de aula a mais de 800 alunos. Do ano passado para cá, em mais de 800. Então, eu sempre falo isso para os alunos, eu falo isso para as pessoas que eu me conecto. Pessoas tocam pessoas. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que toca pessoas, que leva segurança para pessoas, que entende a extensão de ser humano. É isso. Isso vai das conexões familiares, conexões amorosas, conexões familiares, profissionais, enfim, de amizades, né? Pessoas tocam pessoas e eu quero ser lembrado assim. Essa é uma pergunta, você é a primeira pessoa que me pergunta sobre isso, mas isso é um tema recorrente. É porque existe uma frase que eu não sei quem é o autor, que eu me lembro dessa frase sempre, que diz que estava, eu não sei se é uma história, enfim, estava lá na lápide de determinada pessoa, e na frase da lápide estava escrito assim, ó, eu não estou aqui. E olhando isso assim superficialmente, você não consegue entender no primeiro olhar. Mas depois que você faz uma análise, você vai pensar assim, poxa, o cara quis escrever na lápide dele, eu não estou aqui. Qual que é o significado? O significado disso é que quando a gente se for e nós vamos, parafraseando Mário Sérgio Cortella, e nós vamos, na verdade nós de fato não estaremos aqui, nós estaremos nas pessoas, né? Quando nós formos, quando nós morrermos, deixar patrimônio, deixar filho, deixar marido, deixar mulher, enfim, o que for, mas quando chegar o momento da nossa partida, o legado, nós seremos lembrados naquilo que fizemos de melhor para as pessoas. Perfeito. Né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de prestar homenagem física em cemitério. Eu gosto de lembrar das pessoas que foram importantes para mim. E para isso, elas estão nas minhas memórias, elas estão dentro de mim. Então, eu, por exemplo, tenho grandes memórias do meu pai, grandes memórias de pessoas que foram importantes na minha vida e que já não estão mais aqui porque elas se eternizaram. Pela ajuda, pela palavra dura, pela palavra difícil, pela dificuldade que me criaram sem saber que estavam criando, mas que me ensinaram muito. Então, todas essas pessoas que me impactaram de qualquer modo, me fizeram, em alguma medida, melhor. Né? E eu acho que essa fala sua de impactar as pessoas, ela é muito forte, eu coaduno muito com isso que você está falando. E eu acredito que é assim mesmo que a gente tem que agir. Todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de transformar uma pessoa, principalmente através do que a gente faz, porque o que a gente faz tem um poder de impacto na vida das pessoas. Você, através de contratos de hold, através das defesas judiciais, na área do direito civil, enfim, em todas as outras áreas que você atua, você tem um impacto relevante na vida das pessoas. Eu, por exemplo, me recordo dos advogados que já atuaram em causas que me ajudaram, né, nos problemas que surgem. E também me lembro daqueles que não contribuíram. Né? Isso para você ver o poder que a gente tem de elevar a vida das pessoas, de fazer com que uma pessoa está num estado ruim, passando mal. Me lembro uma vez, meu pai estava com um problema trabalhista, e chegou lá no fórum, eu não era o advogado na época, não era advogado dele, eu já era advogado, mas não era advogado dele, eu estava só acompanhando. E meu pai estava completamente desestabilizado emocionalmente. Picos de pressão, isso é normal. Quando você vai entrar numa audiência, você fica normal, é normal isso. E eu me recordo da ausência de sensibilidade do advogado em acalentar meu pai. Sabe? Em
tranquilizá-lo, em dizer algumas palavras que afagassem o coração dele. O advogado estava lá único e exclusivamente se comportando como o defensor do processo, de uma frieza enorme. E isso, pra você ter ideia, isso já tem alguns anos, deve ter uns 15 anos, e eu me recordo disso como hoje. Eu vejo essa cena diante de mim. Então, eu fico muito feliz em conversar com você e ver que você acredita nesses valores, porque, de fato, tudo que você faz se materializa na transformação das vidas das pessoas, sabe? Exatamente. E parabéns por essa visão que você tem de mundo, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu agradeço e esse bate-papo é muito importante. Eu falo que é o paradoxo contemporâneo é esse. O ser humano nunca esteve tão conectado, né, com rede social, com tudo, mas em contrapartida nunca esteve tão desconectado, né? As pessoas precisam entender que vivem em sociedade, que estão em ambiente que estão repleto de pessoas e que pessoas tocam pessoas, né? Você falar desse legado, que vai deixar, isso é tão importante para essas gerações. Eu tenho 40 anos de idade, mas eu gosto de falar para os meus filhos, eu falo isso, materializo isso em ações e para as pessoas próximas a mim. Eu deixo sempre registrado também em ações. E eu consigo vivenciar isso no meu dia a dia. Então, se eu perguntar para um aluno, por exemplo, você se lembra há 10 anos atrás, o que é que eu falei para você? Muito provavelmente ele não vai lembrar. Mas ele vai lembrar do sorriso que eu tirei, da piada que disse em sala de aula, do abraço e do bom dia que dei, da forma cordial como se teve. Isso a gente pode estender para todas as outras profissões, seja uma profissão médica, enfermeiro, fisioterapeuta, empresário, né, funcionário público ou oriundo de uma empresa particular. Pessoas tocam pessoas e essa mensagem é uma mensagem muito importante. Eu fico feliz de finalizar, né, o nosso bate-papo, conduzir para esse final falando sobre cordialidade, sobre sensibilidade, sobre a importância de uma praxis humanizada e como isso pode ser transformador. Quer deixar uma mensagem final para quem nos ouve, seja seus alunos que estão acompanhando, ou as pessoas que estão interessadas sobre esse assunto de holding patrimonial e advocacia, especialmente essa próxima geração que nos acompanha, qual é a mensagem que você poderia deixar para eles? Falar assim, olha, você que está aqui nos ouvindo, você que é um advogado, um jovem advogado, ou você que é um empresário, né, e que está em dúvida sobre o que fazer, seus passos, você que está passando por um problema judicial, enfim, deixa uma mensagem para essas pessoas aí, já que a nossa conversa foi tão profunda. Eu confesso para você que conversando com você, eu tive alguns suspiros aqui dentro, sabe? Porque essa é a segunda oportunidade que a gente tem de conversar tão profundo assim. E é difícil não conversar contigo e não fazer boas reflexões. Muito difícil. Eu aqui, hoje no exercício, tinha uma pauta aqui para seguir, não sei se eu consegui seguir ela toda, mas eu confesso para você que você me fez viajar sobre muitas coisas nos meus pensamentos, né? Muito profundo as suas palavras, o seu jeito de se comunicar, a sua competência em levar a sua mensagem para as pessoas. Parabéns por isso. É raro, extremamente raro. Me conecto com muitas pessoas e eu digo para você que é raro. Fico feliz em encontrar pedras preciosas como você. Um advogado tão competente e que tem uma capacidade tão grande de comunicação e de solucionar conflitos, de levar paz para as pessoas. Parabéns por isso. E se você puder deixar uma mensagem, eu vou ficar muito feliz, que eu tenho certeza que quem está assistindo, quem está ouvindo também vai ficar muito feliz. Então eu vou falar para você que está me ouvindo o que eu aplico na minha vida. Eu ouvi uma vez de um médico chamado Laí Ribeiro, que se você fizer o que todo mundo faz, você vai atingir o que todo mundo atinge. Então não só na área jurídica, mas seja qualquer ramo que você for aplicar, saia da caixa. Então beba, vivencie coisas diferentes, que você só vai expandir sua visão de mundo e vai construir coisas diferentes, verdades diferentes, vai atingir o que as pessoas comumente não conseguem atingir. Obrigado, Carlos. Parabéns, obrigado. Esse foi o nosso terceiro episódio do Bion, Blivion, é o podcast oficial da Blivion Company. E aqui a gente trata sobre empreendedorismo e sobre estratégias digitais, nesse assunto fantástico que é sobre holding patrimonial, que o Dr. Ricardo acabou de tratar com a gente. Espero que você tenha gostado desse episódio, assim como dos demais. Inscreva-se no nosso canal, assine a notificação para que você receba todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. Siga o Dr. Ricardo nas redes sociais. Qual que é a rede social sua? Instagram? Reboucas e Bulhões, ADV é a profissional, e Ricardo Bulhões. Tá fechado, mas eu vou abrir a minha rede. Estamos tentando convencer ele a abrir o Instagram pessoal. Então, repete de novo. Ricardo Bulhões,
e Reboucas e Bulhões, ADV. Vai estar na legenda e aí você só clicar lá que você vai ser direcionado. E siga também Carlos Amines, é meu Instagram pessoal, e siga o Instagram da Blivion, que é Blivion, @Blivion Company, que é o Instagram oficial da Blivion Company, onde você fica sabendo todas as estratégias que a gente desenvolve no nosso ecossistema de negócios. E também tem o Instagram oficial do podcast da Blivion, que é o Blivioncast, se eu não estiver enganado. Acho que é isso mesmo. Mas vai estar tudo na legenda, basta você clicar que você vai ser direcionado para lá. Doutor, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou para a gente. Eu tenho certeza que contribuímos muito para elevar o nível das pessoas que nos ouvem, para elevar o nível das pessoas que nos assistem. Muito grato pela presença. Eu agradeço. Até lá, até o próximo episódio.